Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes em nome de Jesus. Eu saúdo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amados, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Que, amados, está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Porque, amado, o que mais Satanás tem feito nessa terra, nesses 2000 anos, é criado religiões para tirar você da luz do Evangelho, para que você não creia no Evangelho de Jesus. Porque, amado, salvação da sua alma, a sua fé tem que ser em Deus e em Jesus Cristo. E crer no Evangelho de Jesus. Porque o próprio Jesus, amado, antes de subir os céus, deu uma ordem aos seus apóstolos. E o apóstolo Marcos escreveu, está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus, antes de subir ao céu, deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amado, aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que morrerem sem crer no evangelho de Jesus, condenação. Também, se você ler lá no evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala para os seus apóstolos ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amado, aqui nessa outra mensagem, Jesus foi bem radical. Aqui Jesus também não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outro caminho que não seja Jesus. O caminho de salvação só há em Jesus Cristo. Agora, Deus te dá o livre-arbítrio, mano. Você quer seguir outros caminhos? Jesus falou que há muitos caminhos para o homem, parece ser bom aos seus próprios olhos, mas o final dele é morte. Quando Jesus fala morte, é morte da alma, é morte eternamente, morte da alma, onde sua alma não vai ser salva, vai ser condenada e vai viver a eternidade lá no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás, com a besta, com o falso profeta, e todos aqueles que não creram no Evangelho de Jesus. Todos aqueles que seus nomes não vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Porque, amado, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Tenha uma vida aqui na terra em Jesus Cristo. Aí sim, seu nome será escrito no livro da vida, para que quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso, amado, vai fazer parte da primeira ressurreição, não vai ter poder sobre ele a segunda morte, e vão fazer, porque lá em Apocalipse 20, versículo 6, está escrito, fala sobre a primeira ressurreição. Lá em Apocalipse 20, versículo 6, está escrito: bem-aventurados e santos são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos e eternamente. Aí no versículo 5 de Apocalipse 20, está escrito que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabarem. Quem são esses outros mortos? Esses outros mortos de Apocalipse 20, versículo 5, vão ser aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição, que não creram no Evangelho de Jesus, não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, que morreram crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em reencarnação, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo nessas doutrinas aí. Esses que vão fazer parte da segunda ressurreição. E os que vão fazer parte da segunda ressurreição vão ser a juízo. Porque o Apocalipse 20, a partir do versículo 11, fala sobre o juízo final. E vão ser abertos os livros. E vão ser julgados todos aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição.
Aí vão ser abertos os livros e vão ser julgados cada um segundo as suas obras. Aí Apocalipse 20, versículo 15 está escrito que Apocalipse 20, versículo 15 está escrito que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, Apocalipse 19, versículo 20, está escrito que Jesus lançou a besta e o falso profeta vivo no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Apocalipse 20, versículo 15 está escrito o quê? Que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, também está escrito aqui, ó, Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2 está escrito aqui, ó, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, amado, aqui em Daniel 12, versículo 1 e 2 está escrito que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e salvará todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. Que você venha para o Evangelho de Jesus, que você receba, não perca tempo, que o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus. Que você venha para o Evangelho, creia no Evangelho de Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tenha uma vida em Cristo Jesus aqui na terra, para que seu nome venha a ser escrito no livro da vida, para que você, quando morrer, que sua alma sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e levem para o paraíso. Quem vai para o paraíso já está salvo, não vai passar pelo juízo final e vai fazer parte da primeira ressurreição, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurados e santos são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos e eternamente. Então, amado, que vocês venham fazer parte da primeira ressurreição, que vocês entreguem a vida de vocês para Jesus. Não perca tempo, porque o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus. Entendeu? Então, eu também quero trazer uma palavra, amados, eu quero trazer uma palavra. Amados, hoje é dia 2 de abril de 2022, segunda-feira. Eu quero trazer uma palavra acerca do arrebatamento da igreja, sobre o final dos tempos, sobre o anticristo, porque hoje eu estava ouvindo uma pregação de um pastor bem renomado, um pastor bem conhecido, e ele ali na pregação ele falava que a igreja não vai passar a grande tribulação, e ele citou, antes dele citar Daniel 7, versículo 25, eu já tinha mandado uma mensagem para ele, falando que a igreja ia passar sim pela grande tribulação, porque em Daniel 7, versículo 25, estava escrito que o anticristo vai perseguir todo o povo de Deus e vai destruir o povo de Deus. Só que depois que eu mandei a mensagem, um comentário sobre a pregação dele, ele citou Daniel 7, 25. Só que ele só leu Daniel 7, só a parte que onde o rei proferirá palavras contra o Altíssimo. Mas não continuou o versículo abaixo. Por quê? Ia contra aquilo que ele já tinha falado. O mal de certos pastores é isso, é igual a Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles falam uma coisa, ele lê um versículo, mas não lê o seguinte. Uma vez eu estava debatendo aqui com um irmão, da igreja da Testemunho de Jeová,
onde ele falava para mim que carne e sangue não entra no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Aí eu falei, está certo, irmão, carne e sangue não entra no reino de Deus. Mas lê o versículo 51 em diante. Aí ele não lê, ele só lê o versículo 50. Testemunho de Jeová, ele só lê um versículo. Não lê o seguinte, dando continuação à mensagem. Aí eu falei para ele, lê o 51, onde o apóstolo Paulo fala que, o apóstolo Paulo revela ali, quando vai acontecer o arrebatamento da igreja, quando vai acontecer e o que vai acontecer. Que o apóstolo Paulo fala, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos num corpo incorruptível e imortal. Aí eu falei para ele, lê o 51, lê o 52, o versículo 53, é igual esse pastor. Ele leu só o versículo 25, só a parte que fala que esse rei, o anticristo, vai falar palavras contra o Altíssimo. Mas não deu continuidade no versículo, para não ir contra o que ele já tinha falado antes, que a igreja não ia passar pela tribulação. Amados, a igreja vai passar sim pela tribulação, sim. A igreja vai ser a última a ser tirada da terra. Primeiro vem a ressurreição dos mortos, depois a igreja vai ser retirada. Você acha mesmo que Jesus, que o Espírito Santo vai deixar aquelas almas que vão ser provadas para ser purificadas e embranquecidas, sem a igreja estar presente, para estar intercedendo, orando, clamando o Senhor pela vida daqueles que vão ser provados, purificados e embranquecidos? Amado, Daniel 11, versículo 35, fala que Deus vai entregar os santos para ser provado e purificado. Daniel 12, versículo 10 também fala que Deus vai permitir que aqueles que não estão de acordo com a vontade do Senhor vão ser entregues para ser provado e purificado e embranquecido. Apocalipse capítulo 6, versículo 11 e 12, fala que as almas daqueles que foram mortos estavam debaixo do altar de Deus e clamavam o Senhor, Senhor, até quando não julgará o nosso sangue? E Deus deu a cada um uma veste branca, falou, aguardai mais um pouco de tempo, até que teus irmãos e teus conservos sejam mortos, como vocês também foram mortos. Amado, muitos pastores aí, a maioria, 99% prega sobre isso, que a igreja não vai passar pela tribulação. Por quê? Eles usam muito Apocalipse 3, versículo 10, sobre a igreja de Filadélfia. Quando Jesus pede para que João escreva a igreja de Filadélfia, e ali Jesus fala para a igreja de Filadélfia, como guardaste no Apocalipse 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Então, amado, aqui nessa mensagem, Jesus não está dizendo que vai tirar a igreja, que vai arrebatar a igreja. Jesus está dizendo aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Amado, o arrebatamento da igreja só vai acontecer no toque da 7ª trombeta. O apóstolo Paulo é bem claro em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. O apóstolo Paulo fala ali quando é que a igreja vai ser arrebatada. No toque da 7ª trombeta. Só que antes do toque da 7ª trombeta, amados, vem a abertura dos 7 selos, vem o toque da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da 6ª trombeta. A igreja ainda vai estar presente na terra, ainda não foi arrebatada. Só depois que a besta que vai subir do abismo, Apocalipse 11, versículo 7, diz que a besta que vai subir do abismo vai fazer guerra contra os santos de Deus e vai matar os santos de Deus. A igreja só vai ser arrebatada depois que a besta que subir do abismo fazer guerra contra todos os santos de Deus, que matar aqueles que vão ser permitidos por Deus para ser provado e purificado e embranquecido. Aí depois que a besta matar, a besta de Apocalipse 7, 11, versículo 7 em diante, e a besta de Apocalipse 13, a besta que vai subir da terra com 2 chifres,
com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, que fala como um dragão, onde vai obrigar e determinar que todo aquele que não aceita a marca da besta não possa comprar, nem vender, nem trabalhar, nem tirar dinheiro no banco, nem fazer nada, vai ficar totalmente excluído de qualquer coisa nesse mundo. Você vê agora nessa pandemia, eles obrigaram a todo mundo usar máscara e a todo mundo se vacinar. Você só entrava no mercado se você usasse a máscara. Se você não usasse, você não entrava. Você não podia entrar em nenhum estabelecimento se você não tivesse a máscara. A mesma coisa vai ser com a marca. Entendeu? A mesma coisa vai ser. Isso aí já foi um teste para provar, para preparar a humanidade, para quando o anticristo chegar, a besta que vai subir da terra com 2 chifres, vai determinar que todo aquele que não receber a marca da besta na sua mão ou na sua testa e não adorar a imagem da besta, não vai poder comprar, nem vender, nem trabalhar, nem tirar dinheiro no banco, nem fazer nada. Você vai ficar totalmente isolado das coisas desse mundo, aqueles que não aceitar a marca da besta e não adorar a imagem da besta. Só, amados, que todos aqueles que receberam a marca da besta na sua mão ou na sua testa, já não tem mais direito à salvação, já entregaram sua alma para Satanás. E todos aqueles que se recusar a adorar a estátua da besta e receber o carimbo na sua mão e na sua testa, vão ser mortos, vão ser degolados, decapitados. Os que forem decapitados por não adorar a besta, não receber o carimbo na sua mão direita nem na sua testa, e vão ser degolados, vão ser decapitados, mas vão ser salvos. Vão ser salvos por não adorar a besta e não receber o carimbo dela na sua mão nem na sua testa. Porque em Apocalipse 20, versículo 4, está escrito que o apóstolo João viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho da palavra de Deus, por não adorar a besta, nem receber o carimbo na sua mão nem na sua testa, e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos e eternamente. Esses que vão ser degolados, decapitados por não adorar a besta e não receber o carimbo na sua mão nem na sua testa, vão ser mortos, vão ser degolados, vão ressuscitar antes da igreja, antes do arrebatamento da igreja. A igreja só vai ser arrebatada, amados, depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. Que em 2 Tessalonicenses fala que primeiro vem a ressurreição dos mortos e depois vem o arrebatamento da igreja. Se o Apocalipse 20, versículo 4 fala que o apóstolo João viu as almas daqueles que foram degolados por não adorar a besta e não receber o carimbo na sua mão e na sua testa, e viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos e eternamente, então eles vão fazer parte da primeira ressurreição e vão ressuscitar antes do arrebatamento da igreja. A igreja, amado, vai passar, a igreja de Filadélfia é a única que não vai ser perseguida pelas bestas. A igreja de Filadélfia, que entre as 7 igrejas da Ásia, a única igreja que não vai ser permitida de ser perseguida pelas bestas e pega pelas bestas vai ser a igreja de Filadélfia. Mas não é que Jesus vai arrebatar a igreja de Filadélfia antes dos decapitados, não. Apenas Jesus vai guardar os crentes fiéis no mundo todo, os crentes fiéis no mundo todo, aqueles que estão com as suas vestes limpas, brancas, que estão em santificação. Jesus apenas vai guardar esses crentes de ser pego pelas bestas. Jesus vai ocultar eles de ser pego pelas bestas para ser provado, purificado e embranquecido. Agora, todos os outros crentes, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que estão aí nas igrejas de qualquer jeito, pastores, evangelistas, diaconisas, missionários, missionárias, todos aqueles que estão aí nas igrejas, que não estão com as suas vestes limpas, purificadas, que estão com as suas vestes sujas, manchadas, Jesus vai permitir que seja provado e purificado e embranquecido para que seja salvo. Entendeu? Porque antes do arrebatamento, amado, primeiro vem o toque da abertura dos 7 selos. Você lê lá o Apocalipse 6, fala sobre a abertura dos 7 selos. E cada selo que é aberto vem um flagelo sobre a terra. E a igreja ainda vai estar presente na terra. Aí depois vem o toque das 7 trombetas. Aí você lê Apocalipse 9 em diante, ou 8 em diante, 9,
Você fala sobre as trombetas. E cada trombeta há um flagelo sobre a terra. Há um juízo de Deus que vai vir sobre a terra. Entendeu? Na abertura, no toque de cada trombeta. Mas agora esse juízo de Deus que vai vir sobre a terra, na abertura dos 7 selos e no toque das 7 trombetas, não é um juízo de morte. Morte que eu digo carnal. Morte espiritual. É um juízo de morte carnal. Jesus vai apertar os moradores da terra, vai vir um juízo sobre toda a terra de Deus para que haja arrependimento para as pessoas que ainda não creram no Evangelho de Jesus, que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Aí vai vir um juízo de Deus sobre a terra para que haja arrependimento sobre o povo, para que Deus está dando uma chance para que a população, a humanidade, se arrependa e reconheça que Deus é Deus e receba Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, creia no Evangelho de Jesus, para que ele seja salvo. Porque, amado, depois que acontecer o toque das 7 trombetas, no Apocalipse 9, 1 Coríntios 15, versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo ali revela o segredo. A igreja vai ser arrebatada no toque da 7ª trombeta. Só que depois que haver o arrebatamento da igreja, quando for tocado o toque das 7 trombetas, aí vai acontecer o arrebatamento. Aí depois vem as 7 taças da ira de Deus. Aí sim, Apocalipse 16 fala sobre as 7 taças da ira de Deus que vai vir sobre a terra. Aí sobre as 7 taças da ira de Deus, aí a igreja já não vai estar mais na terra. Aí Jesus já tirou, os mortos já ressuscitaram, aqueles que morreram em Cristo Jesus já foram ressuscitados, a igreja já foi arrebatada, entendeu? Aí vem a grande tribulação. Aí a grande tribulação é um juízo de Deus para morte carnal e morte eterna, para todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Porque se você ler lá em Apocalipse 16, fala sobre as 7 taças da ira de Deus que vai vir sobre a terra. A primeira taça está escrito em Apocalipse 16, versículo 2, que o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga mais maligna sobre todos os homens que adoraram a besta e receberam o seu carimbo na mão e na testa. Aí sim, aí vem o juízo de Deus para todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Para esses já não tem mais salvação. Aí sim, vem o juízo de Deus para a morte e morte eterna. Entendeu? A segunda taça diz que o anjo derramou sua taça e caiu sobre o mar. E o mar se transformou em sangue como o sangue de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Entendeu, amado? Toda a alma vivente. Não sobrou um peixinho para contar a história. Aí a terceira taça diz que caiu sobre os rios de água doce e as fontes de água doce. E morreu no rio toda a alma vivente. Não sobrou também um peixinho para contar a história. E a quarta taça caiu sobre o sol e o sol queimou o povo da terra com forte calor. Por aí você tira a sua conclusão. Você acha que depois dessas 4 primeiras taças vai sobrar alguém na terra? Não vai sobrar ninguém, irmão. Depois do arrebatamento não vai haver mais salvação para aqueles que ficar, porque só vão ficar na terra aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então, amado, eu vou terminar esse vídeo aqui em nome de Jesus, que o tempo já está cumprido, já passou bastante aqui. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para todos os irmãos, os pastores, os irmãos, e todos aqueles que ainda não creram no Evangelho de Jesus, que não perca tempo, amados. Entregue sua vida para Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Porque a salvação da sua alma, amado, sua fé tem que ser unicamente em Deus, Jesus, e você precisa crer no Evangelho de Jesus, ser batizado nas águas, para arrependimento dos seus pecados, para que seu nome venha a ser escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que quando você morrer, amado, que sua alma saia do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve sua alma para o paraíso. Porque se aqueles que morrem sem crer no Evangelho, sem ser batizados, que morrem sem
receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Morre crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em reencarnação, macumbaria, bruxaria, feitiçaria, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier. Essas pessoas, quando morrem, que sua alma sai do seu corpo, vem os demônios e levam sua alma para o inferno. Quem vai para o inferno não tem mais salvação. Quem vai para o inferno não tem mais salvação, vai fazer parte da segunda ressurreição e vai ser a juízo. Que em Apocalipse 20, versículo 14 está escrito que Apocalipse 20, versículo 13 está escrito que a morte e o inferno dará conta dos seus mortos. E no versículo 14 diz que a morte e o inferno foi julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui em Apocalipse 20, versículo 14, está escrito que a morte e o inferno foi julgado e condenado e lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, amado? Eu deixo essa palavra para todos os ouvintes, em nome de Jesus.